Você já sentiu como se sua mente fosse um armário abarrotado, cheio de coisas que você não pediu, que você não precisa e que te impedem de encontrar o que realmente importa? Sabe aquela sensação de estar constantemente correndo atrás do próprio rabo, apagando incêndios que você mesmo não acendeu? Acredite, eu sei. Eu conheço bem essa angústia. Durante anos, vivi sob o peso de expectativas alheias, me moldando para caber em caixas que não eram minhas. Buscava aprovação em cada elogio, me definhava em cada crítica. A cada novo desafio, a cada obstáculo, a voz na minha cabeça gritava mais alto, me lembrando de todos os meus fracassos passados, prevendo um futuro sombrio e incerto. O resultado? Uma mente constantemente em turbilhão, um corpo exausto e uma alma faminta por paz. Trabalhava em uma empresa onde a cultura era de competição predatória. Cada reunião era uma batalha, cada e-mail uma armadilha. A pressão por resultados era implacável, as horas extras intermináveis. Me via consumido pela necessidade de provar meu valor, de me destacar em meio à multidão. Noites mal dormidas, almoços rápidos em frente ao computador, fins de semana dedicados a planilhas e relatórios. A minha sanidade, deixada de lado, como um acessório descartável. Lembro-me de uma apresentação crucial. Preparei-me por semanas, revisei cada slide, ensaiei cada frase. Acreditava ter tudo sob controle, mas no momento decisivo, o projetor falhou. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Senti o suor frio escorrendo pela minha testa, o coração disparando no peito. A voz na minha cabeça voltou a atacar. Você é um fracasso. Você nunca vai conseguir. A apresentação foi um desastre. Saí da sala humilhado, sentindo o peso da derrota me esmagar. Não era apenas no trabalho que a desordem mental me atormentava. Em casa, a situação não era muito diferente. As cobranças da família, as expectativas dos amigos, a pressão da sociedade. Me sentia constantemente dividido, obrigado a equilibrar múltiplos papéis, a atender a demandas conflitantes. Queria ser o filho perfeito, o amigo leal, o profissional exemplar, mas no fundo me sentia perdido, sem saber quem eu realmente era. As redes sociais, então, eram um campo minado. A cada postagem, uma avalanche de comparações. Vidas perfeitas, corpos esculturais, viagens paradisíacas. Me sentia inadequado, incapaz de alcançar o padrão de felicidade que via projetado nas telas. A inveja corroía minha alma, a insatisfação me consumia. Me tornei um prisioneiro da busca incessante por validação online. Um escravo dos likes e dos comentários. A verdade é que eu estava vivendo uma vida que não era minha. Estava deixando que o mundo externo ditasse minhas emoções, que as opiniões alheias definissem meu valor. Estava permitindo que a desordem mental me consumisse, que o caos externo controlasse minha paz interior. Precisava desesperadamente de uma mudança. Precisava encontrar uma forma de desobstruir minha mente, de silenciar a voz crítica, de reencontrar meu centro. E foi aí que a filosofia estoica cruzou meu caminho. Foi como se, de repente, uma luz se acendesse em meio à escuridão. A filosofia estoica não me ofereceu soluções mágicas ou atalhos para a felicidade. Em vez disso, me apresentou a uma nova forma de encarar a vida, de lidar com as adversidades, de encontrar a paz interior. Descobri que a chave não estava em controlar o mundo externo, mas sim em dominar minhas próprias reações. Comecei a estudar os grandes mestres estoicos, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Suas palavras ressoavam em mim como um chamado à razão, à virtude, à autossuficiência. Aprendi que a verdadeira liberdade não está em ter tudo o que se quer, mas em não desejar o que não se tem. Que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da nossa própria atitude mental. Que a dor e o sofrimento são inevitáveis, mas a forma como reagimos a eles é uma escolha nossa.
Dessa forma, comecei a aplicar os princípios estoicos em minha vida diária, com pequenos passos, com persistência. Em vez de me deixar levar pela raiva e pela frustração quando algo dava errado, comecei a questionar minhas próprias expectativas, a aceitar o que não podia ser mudado, a focar no que estava sob meu controle. Se o projetor falhasse novamente em uma apresentação, não me desesperaria. Respiraria fundo, improvisaria, me concentraria em transmitir a mensagem da melhor forma possível, independentemente das circunstâncias. Além disso, comecei a praticar a gratidão. Todas as manhãs, antes de sair da cama, dedicava alguns minutos para agradecer pelas coisas boas da minha vida, minha saúde, minha família, meus amigos, a oportunidade de aprender e crescer. Percebi que, ao focar no positivo, a negatividade perdia sua força, a ansiedade se dissipava, a alegria florescia. Afinal, como diziam os estoicos, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Outro exercício fundamental foi o da visualização negativa. Em vez de me preocupar com o futuro, com o que poderia dar errado, comecei a imaginar o pior cenário possível. A princípio, a ideia me pareceu assustadora, mas com o tempo, percebi que essa prática me ajudava a relativizar meus medos, a me preparar para as adversidades, a valorizar o que eu já tinha. Ao confrontar meus piores pesadelos, eles perdiam seu poder de me paralisar, de me impedir de seguir em frente. Ademais, comecei a cultivar a virtude da temperança. Passei a evitar os excessos, a buscar o equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Diminuí o tempo gasto nas redes sociais. Passei a me alimentar de forma mais saudável, a praticar exercícios físicos regularmente, a dedicar tempo para o lazer e o descanso. Descobri que, ao cuidar do meu corpo e da minha mente, me tornava mais forte, mais resiliente, mais capaz de lidar com os desafios da vida. De fato, a saúde é o maior dos bens e a moderação é a melhor das medicinas, como já dizia Sêneca. Ainda assim, o caminho não foi fácil. Houve momentos de recaída, de desânimo, de tentação de voltar aos velhos hábitos. Mas a cada tropeço me lembrava dos ensinamentos estoicos, me perdoava, me reerguia e seguia em frente. Aprendi que a perfeição não existe, que o importante é a jornada, o esforço contínuo, a busca constante pela virtude. Afinal, como dizia Marco Aurélio, o que não te mata, te fortalece. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a crítica. Não aquela crítica construtiva que visa o aprimoramento, mas aquela que vem carregada de veneno, de inveja, de puro e simples despeito. Sabe, aquela alfinetada disfarçada de conselho, o comentário sarcástico que te pega desprevenido, a fofoca que chega aos seus ouvidos como um trovão em dia ensolarado. A reação imediata, muitas vezes, é a de revidar, de se defender com unhas e dentes, de provar que o outro está errado. Mas e se houvesse uma maneira melhor? Uma forma de absorver o golpe sem se deixar ferir, de transformar a negatividade em combustível para o crescimento? A sabedoria estoica nos ensina a separar o que está sob nosso controle do que não está. As opiniões alheias, por mais dolorosas que sejam, estão fora do nosso alcance. Não podemos controlar o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. No entanto, podemos controlar a forma como reagimos a essas opiniões. Podemos escolher não nos deixar abalar, não nos deixar definir por elas. Podemos escolher manter nossa integridade, nossa autoestima, nossa paz interior. Imagine, por exemplo, um artista que expõe suas obras em uma galeria. Nem todos os visitantes apreciarão sua arte. Alguns a criticarão, a menosprezarão, a ridicularizarão. O artista tem duas opções: se deixar consumir pela crítica, duvidar de seu talento, abandonar seu trabalho, ou aceitar que a arte é subjetiva, que nem todos têm o mesmo gosto, que a crítica faz parte do processo criativo.
Se optar pela segunda opção, o artista poderá usar a crítica como um feedback valioso, como uma oportunidade de aprimorar sua técnica, de refinar sua visão. Poderá, inclusive, aprender algo com a crítica, mesmo que ela seja injusta ou mal intencionada. Adicionalmente, a prática da atenção plena, ou mindfulness, se torna uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao cultivar a capacidade de observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, podemos nos distanciar da reação automática, do impulso de nos defender ou atacar. Podemos respirar fundo, observar a crítica como um objeto externo, sem nos identificarmos com ela. Podemos nos perguntar: há alguma verdade nessa crítica? Posso aprender algo com ela? Essa crítica reflete mais sobre a pessoa que a faz do que sobre mim? De maneira similar, considere a importância de escolher suas batalhas. Nem toda crítica merece uma resposta. Nem toda ofensa exige uma vingança. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. É ignorar o veneno. É não dar poder ao agressor. É seguir em frente, confiante em si mesmo, focado em seus objetivos. Lembre-se, quem te critica muitas vezes está apenas tentando te diminuir para se sentir maior. Não caia nessa armadilha. Mantenha a sua dignidade, a sua elegância, a sua serenidade. Em contrapartida, a vulnerabilidade se apresenta como um escudo inesperado. Reconhecer suas falhas, admitir seus erros, pedir ajuda quando necessário, não são sinais de fraqueza, mas sim de coragem. A pessoa que se mostra vulnerável desarma o agressor, quebra a dinâmica de poder, demonstra autoconfiança. Afinal, quem se conhece, quem se aceita, quem se ama, não teme a crítica, não se deixa abalar pela opinião alheia. A vulnerabilidade, paradoxalmente, é uma das maiores fontes de força interior. Considere agora como a busca incessante por controle se manifesta em nossas relações interpessoais. Projetamos expectativas irreais sobre amigos, familiares, parceiros, nutrindo a ilusão de que podemos moldá-los à nossa imagem e semelhança. Queremos que se comportem da maneira que consideramos correta, que compartilhem nossos valores, que sigam nossos conselhos. Quando não o fazem, nos frustramos, nos irritamos, nos sentimos traídos. Mas será que temos o direito de impor nossa vontade aos outros? Será que essa necessidade de controlar não é apenas uma manifestação do nosso próprio medo, da nossa própria insegurança? Em vez de tentar controlar os outros, podemos focar em controlar a nós mesmos. Podemos aprender a aceitar as pessoas como elas são, com suas qualidades e seus defeitos, com suas virtudes e seus vícios. Podemos praticar a empatia, nos colocar no lugar do outro, tentar compreender sua perspectiva. Podemos oferecer nosso apoio, nosso amor, nosso carinho, sem esperar nada em troca. Afinal, como diz o ditado, ninguém muda ninguém, cada um muda a si mesmo. Outro aspecto fundamental é a comunicação. Muitas vezes, os conflitos nascem da falta de clareza, da dificuldade de expressar nossos sentimentos e necessidades de forma assertiva. Em vez de acusar, de culpar, de criticar, podemos usar a comunicação não violenta, expressando nossos sentimentos de forma honesta e transparente, ouvindo o outro com atenção e respeito, buscando soluções que atendam às necessidades de ambos. Dessa forma, transformamos a relação em um espaço de diálogo, de compreensão, de crescimento mútuo. Entretanto, é crucial reconhecer que nem todas as relações são saudáveis. Algumas são tóxicas, abusivas, destrutivas. Nesses casos, a busca por controle se torna ainda mais perigosa, pois nos aprisiona em um ciclo de sofrimento e dependência. É preciso ter a coragem de romper com essas relações, de se libertar do jugo do outro, de priorizar o próprio bem-estar. Às vezes, o amor próprio exige que nos afastemos de pessoas que nos fazem mal, mesmo que isso doa. Ainda assim,
A solitude pode ser uma grande aliada nesse processo. Ao nos afastarmos do ruído externo, podemos nos conectar com nossa voz interior, com nossos valores, com nossos propósitos. Podemos usar esse tempo para nos conhecermos melhor, para nos amarmos mais, para nos fortalecermos. A solitude não é sinônimo de solidão. É um espaço de liberdade, de autodescoberta, de renovação. É um presente que nos damos a nós mesmos. Em contrapartida, a impermanência é uma das maiores verdades da vida. Nada dura para sempre. As pessoas mudam, os sentimentos se transformam, as circunstâncias se alteram. Tentar controlar o fluxo da vida é como tentar segurar a água com as mãos. É inútil e frustrante. Em vez de resistir à mudança, podemos abraçá-la, aprender com ela, nos adaptar a ela. Podemos confiar na nossa capacidade de superar os desafios, de nos reinventarmos, de encontrarmos a felicidade em meio à incerteza. Afinal, como dizia Heráclito, a única constante é a mudança. Ao entrelaçarmos os fios desta tapeçaria que se desenrola, percebemos que o cerne da questão reside menos na conquista do mundo exterior e mais na doma do nosso próprio jardim interior. Não se trata de erguer muralhas intransponíveis contra as intempéries da vida, mas sim de aprender a flexionar como o bambu sob a força do vento, mantendo a raiz firme e inabalável. Refletindo sobre esta jornada até aqui, emerge a constatação de que a serenidade não é um destino a ser alcançado, mas sim um estado de espírito a ser cultivado diariamente. É um exercício constante de desapego, de discernimento entre o essencial e o supérfluo, de aceitação da impermanência como a única certeza da existência. Tal como um rio que contorna as pedras em seu leito, a sabedoria reside na capacidade de fluir com as correntes da vida, sem se deixar aprisionar por obstáculos imaginários. Neste percurso, desvendamos a importância de transformar a adversidade em oportunidade, de transmutar o chumbo da dor em ouro da resiliência. Cada crítica, cada revés, cada desilusão se apresenta como um degrau a mais na escada do autoconhecimento. Um convite para aprimorar nossa percepção da realidade e fortalecer nossa capacidade de lidar com os desafios que se apresentam. A cada tropeço, a cada queda, a lição se torna mais clara. A verdadeira força reside na capacidade de se levantar, de sacudir a poeira e seguir em frente com renovada determinação. Como um escultor que lapida a pedra bruta, o estoicismo nos convida a moldar nosso caráter, a remover as arestas da impaciência, da inveja, do ressentimento, revelando a beleza intrínseca que reside em cada um de nós. Não se trata de negar nossas imperfeições, mas sim de abraçá-las como parte integrante da nossa humanidade, como oportunidades de aprendizado e crescimento. A perfeição é uma miragem inatingível. A virtude, por outro lado, é um ideal a ser perseguido com constância e humildade. Nesse sentido, a autossuficiência não se traduz em isolamento ou arrogância, mas sim em reconhecer nossa capacidade inata de encontrar a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. É a certeza de que possuímos os recursos necessários para enfrentar os desafios da vida, para superar os obstáculos, para florescer em meio ao caos. É a liberdade de não depender da aprovação alheia, de não se deixar influenciar pelas expectativas da sociedade, de seguir nosso próprio caminho com coragem e convicção. Portanto, ao nos aproximarmos do desfecho desta reflexão, fica evidente que a chave para desobstruir a mente reside na transformação interior, na busca constante pela virtude, na aceitação da impermanência e na confiança em nossa própria capacidade de lidar com os desafios da vida. A jornada rumo à serenidade é longa e árdua, mas a recompensa é inestimável. A liberdade de viver uma vida autêntica, significativa e plena de propósito.
Em meio ao turbilhão da vida moderna, onde o ruído constante das demandas externas ameaça silenciar a voz interior, reside um convite sutil, mas poderoso, o de redescobrirmos a quietude essencial que habita em nós. Não se trata de uma fuga para um isolamento monástico, mas sim de uma jornada introspectiva, um mergulho nas profundezas da alma em busca da serenidade que transcende as circunstâncias. É a arte de dançar na chuva sem se molhar, de navegar em mares revoltos mantendo a bússola interna calibrada. Essa jornada, entretanto, não é para os fracos de coração. Exige coragem para confrontar nossas próprias sombras, para desconstruir as máscaras que usamos para nos proteger do mundo, para abraçar a vulnerabilidade como um portal para a autenticidade. É um processo contínuo de autoobservação, de questionamento constante, de refinamento da nossa percepção da realidade. Requer a humildade de reconhecer que não temos todas as respostas, que estamos em constante aprendizado, que a perfeição é uma ilusão. Ao desobstruirmos a mente, não estamos apenas criando espaço para a paz interior, mas também para a clareza, a criatividade, a compaixão. Libertamo-nos do peso do passado, da ansiedade em relação ao futuro e abraçamos o presente como o único momento que realmente importa. Tornamo-nos mais presentes em nossas relações, mais atentos às necessidades dos outros, mais capazes de agir com sabedoria e discernimento. A verdadeira prática, portanto, começa agora. Não se trata de ler livros de filosofia estoica ou de memorizar citações inspiradoras, mas sim de incorporar esses ensinamentos em nossa vida diária, de transformar a teoria em ação, de viver de acordo com nossos valores mais profundos. É a escolha consciente de responder ao caos com calma, à crítica com compaixão, à adversidade com resiliência. É a decisão de sermos os arquitetos da nossa própria paz interior, os mestres do nosso próprio destino. Que possamos, então, cultivar a arte da serenidade em meio ao caos, a sabedoria em meio à ignorância, a compaixão em meio à indiferença. Que possamos nos tornar faróis de luz em um mundo obscurecido pela ansiedade e pelo medo. Que possamos, acima de tudo, viver uma vida autêntica, significativa e plena de propósito, guiados pela bússola da nossa própria consciência. O caminho é árduo, mas a recompensa é inestimável. A liberdade de sermos verdadeiramente nós mesmos. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá.